Vamos lá, para mais uma live. Vamos ver como é que vai acontecer aqui o movimento. Começamos. No programa de hoje, boa noite, Lala, Alex. Oi, Lala, boa tarde. Alex, boa noite. Boa noite, né? Exatamente agora já é boa noite. Mimi, Gabriel, Helena. Cliente, vamos deixar o pessoal entrando, né? Daqui a pouquinho a gente já começa a conversar. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Jô Gonçalves, muito bom. Gosto muito do seu livro, Jô. Depois um dia a gente conversa sobre ele. Nicole. Regis, salve Dr. Regis. Boa noite. Eduardo Harberland, olha só que honra. Sofia Harberland, nossa senhora. Agora a coisa ficou séria. Daniel Monteiro, meu querido, saudade de você. Bom, nada, esse livro é muito legal, João. É muito honesto, é muito sincero, eu gosto muito. Salve, salve, Regis. Bom, vamos lá. Vamos começar. Como vocês sabem, eu tenho aqui um caderno de anotação, se eu nunca falei, mas já falei para vocês, porque eu anoto um monte de coisas que eu gostaria de falar para vocês. Então, se algumas vezes eu ficar olhando aqui para baixo, porque eu estou tentando buscar nas memórias escritas o que eu quero comentar. Vamos começando. A Solange Quiroga fez um comentário para mim, querendo saber um pouco mais sobre o trabalho que eu fiz baseado na morte do meu pai, e se eu poderia comentar um pouco sobre o meu trabalho. Na verdade, assim, a semana passada... Deixa eu responder isso primeiro. Solange, eu tenho sim vontade de um dia contar um pouco do meu percurso, fazer um pouco... contar minhas histórias, né? Contar dos meus trabalhos, fazer um apanhadão meu, mas eu acho que ainda não chegou a hora, não sei, não me sinto muito à vontade de ficar falando, me autorreferenciando. Mas eu vou fazer. Na verdade, boa parte dos meus trabalhos estão relacionados com alguma questão vinculada à morte. E esse é um assunto interessante, né? Eu vou responder também, dar continuidade à pergunta do José Luiz Roncone. É esse o nome dele? Acho que é esse. José Luiz, me desculpa, mas é que eu realmente sou péssimo com o nome. Mas acho que é isso mesmo. Porque na verdade na semana passada eu mostrei o trabalho do Seishi Furuya e falando, o trabalho dele tem uma questão com a morte da mulher, né? E o quanto essa morte da mulher direcionou o caminho dele para um outro tipo de entendimento do que ele fazia com a fotografia, se aproximando mais dessa questão do relato, do diário, e de uma aproximação com a memória, e o quanto a memória muda com o tempo, o quanto a memória sofre alterações, né? E o quanto as imagens são ressignificadas em relação a esses momentos. Mas eu fiquei um pouco assim impressionado com a quantidade de reações que eu tive em relação à questão de um trabalho que lide com a morte, que tenha dentro do seu percurso do fazer artístico a questão da morte em algum momento. Eu fiquei um pouco intrigado com isso porque a reação que as pessoas tiveram, né? E o quanto isso gerou questões e dúvidas. Para mim, tem várias formas de você lidar com isso, né? Assim, o fazer artístico, para mim, já é por si uma questão de lidar com a morte, né? Um artista, ele passa a vida dele trabalhando com questões da finitude, dos materiais, da própria existência, do que ele vai tentar deixar, que ele vai tentar construir como obra, mas ele vai tentar construir como obra depois que ele fez uma carreira, e o que acontece quando acaba uma carreira, né? Então você tem aí várias questões, mas o próprio fazer artístico está sempre relacionado com a morte. Eu vou reler para vocês uma frase desse livro, do Jean Genet, O Atelier de Giacometti, só para tentar colocar um pouco, para começar por aí a nossa conversa.
que ele fala assim: a obra de arte não se destina às novas gerações, ela é ofertada ao inumerável povo dos mortos. Então, quer dizer, essa frase aqui ela é tão rica, tão sofisticada e tão simples e tão rica que daria para a gente discutir, já apresentar e discutir isso de diversas formas possíveis. Mas eu acho que a gente como artista, a gente vive essa questão o tempo inteiro, né? Da nossa própria finitude, do que nós vamos... Qual é a nossa intenção com o que a gente cria como obra, pessoas que trabalham 40, 50 anos construindo um corpo de trabalho em função do quê? Em função de deixar algo, de tentar ofertar algo para a sociedade e para o mundo, né? E isso extrapolando a própria existência. Mas enfim, aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu resolvi fazer hoje de novo, mostrar o trabalho de 2 fotógrafos, um deles eu queria mostrar na semana passada, que é também vinculado à morte. Nesse caso específico, desses 2 fotógrafos que eu vou mostrar, a morte é o tema do trabalho em si. A morte não é a questão somente, é o tema. Um trabalho é o trabalho do Patrice Gaillet, já vou até mostrar a capa para vocês, é um fotógrafo não conhecido, eu tive a oportunidade de conhecer através do Pierre Devin, eu vou falar sobre ele. E o outro trabalho, se houver tempo, eu mostro também, é o trabalho do Paulo Nosolino, Maculatura. Bom, antes então de entrar nos trabalhos propriamente ditos, já que o José Luiz entrou aqui, eu também, na semana passada, o José Luiz Ronconi me questionou sobre as narrativas fragmentadas do mundo de hoje, se as pessoas deixaram de saber usar a fotografia, né? Acho que era mais ou menos nesses termos, ou o que aconteceu para que essas narrativas fossem de uma maneira diferente quando a gente já teve tantos autores com narrativas tão claras, tão limpas, tão sofisticadas. E aí eu respondi uma parte do meu pensamento falando um pouco sobre a questão da contemporaneidade. A contemporaneidade é uma contemporaneidade fragmentada, onde isso é manifestado em todas as formas de expressão, e era por aí que a gente trabalhou um pouco, né? Que a fotografia está dentro de um modelo sociocultural, portanto ela reflete o que esse modelo sociocultural é. E se a gente vê hoje narrativas fragmentadas na fotografia, tem uma questão relacionada com a própria sociedade, que é hoje absolutamente fragmentada. Em todas as artes a gente encontra esse tipo de fragmentação, porque nós somos reações do que é a sociedade. E tem uma questão de você desenvolver a linguagem, uma certa linguagem que durante a sua existência, como qualquer outra linguagem, sofre transformações e vai se adequando a novos tipos de realidades e de estruturas socioculturais. E a fotografia não é diferente disso. Então eu acho que a gente tinha um caminho por aí, que é um caminho bastante interessante de se pesquisar o porquê desse fenômeno. De um outro lado, eu acho que existe também, por causa desse modelo da nossa sociedade e por causa de questões de facilidades tecnológicas, uma certa urgência das pessoas em fazerem livros, né? Tem um facilitador tecnológico, mas também tem uma questão de uma urgência de as pessoas se afirmarem como artistas maduros, prontos, com trabalhos maduros, prontos, e saem fazendo e produzindo porque tem essa viabilidade técnica. E dentro dessa questão, por que eu estou falando isso? Eu percebo claramente uma tendência muito forte no mercado de livros de fotografia, projetos gráficos cada vez mais sofisticados, que no fundo, muitos deles acabam consumindo o espaço de autoria. Então o próprio livro como objeto passa a ser muito mais a obra e não o conteúdo que tem ali dentro desse livro como proposta artística, né? Então o livro não é só um suporte, ele passa a ser... Ele não é que ele é um suporte ou que ele faz parte da obra, ele é a obra. E o conteúdo simplesmente se dissipa. E isso muitas vezes é uma estratégia para você camuflar e esconder fragilidades nos trabalhos desenvolvidos, né? Eu vejo trabalhos muito fracos.
Eu não estou falando só da fotografia brasileira, estou falando de uma maneira geral. Muitas coisas que não têm consistência nenhuma, que têm belos discursos e que têm belos projetos gráficos, e projetos gráficos muito sofisticados que simplesmente engolem o trabalho. E isso é uma boa maneira de você esconder a fragilidade do trabalho. Eu sou de uma linha da fotografia que acredita plenamente na linguagem em si, naquilo que eu tenho como proposta. Como diz o Otávio Paz, a poesia não está na linguagem, mas depende dela para eclodir, para explodir. Né? Então a gente tem que ter profundo conhecimento do que a gente faz, estudar muito o que a gente faz, e dominar muito, porque só dominando é que você consegue subverter e alcançar a poesia. Tem uma coisa que o Otávio Paz faz, uma comparação, que eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir, que qual é a diferença da pedra que faz uma escada para a pedra de uma escultura. Né? A pedra da escada, a escada pode ter feito N cálculos sofisticadíssimos, que exigem um nível de conhecimento de engenharia sofisticadíssimos, atendendo degraus, fazendo coisas maravilhosas enquanto escada e de uma maneira sofisticadíssima, com técnicas de lapidação, de recorte dessa pedra maravilhoso, mas ela sempre vai ser um utensílio, ela sempre vai ser um objeto de uso que tem uma utilidade. Né? E a pedra que virou escultura, ela tem poesia. E a poesia não está na pedra. A poesia está em algum outro lugar que não está no conhecimento técnico, mas que precisa do conhecimento técnico para ser lapidada e para ser feita. Eu sou mais dessa linha, eu acredito mais nisso. Então eu acho que os livros, eles hoje em dia, a gente tem muito recurso gráfico, você trabalha com livros, trabalha com papéis diferentes, encadernações diferentes, costuras diferentes, técnicas de impressão diferentes, e tudo isso tem que ser adequado para o trabalho, para o conteúdo da que você quer propor, que te potencialize como discurso, mas que nunca sufoque, ultrapasse e mate o próprio discurso. Quando isso acontece, para mim tem alguma questão que a gente precisa recolocar. Onde é que está a autoria nesse processo e, além de onde está a autoria, por que o trabalho foi sufocado? Por que o trabalho morreu? Né? Deixa eu só ver uma pergunta aqui no programa. Deus fala assim, verdade, muita gente quer mais ter um livro do que fazer um projeto sólido. Eu acho que tem uma pressa, uma urgência que eu não vejo sentido, e eu acho que tem muita coisa absolutamente inconsistente com discursos maravilhosos. Eu posso fazer um discurso maravilhoso sobre todo o conceito que está por trás daquela escada em espiral feita de pedra para alcançar, mas no fundo ela é só um utensílio. Né? Enquanto que sobre a pedra que virou obra, virou escultura, é uma outra história, né? Bom, então acho que eu respondi a pergunta sua, já, Luiz, colocando mais uma variável para ser pensada, mais uma variável para ser discutida e refletida o porquê dessa fragmentação. Também essa fragmentação está baseada numa inconsistência artística dos trabalhos. Né? A fragmentação é um bom meio de você camuflar a falta de discurso, a falta de competência para fazer o discurso. Bom, vamos lá. Então, sobre a questão da morte, como estava falando nos trabalhos, né, na fotografia, então se fala, né? A fotografia lida com tempo e espaço, lida com passado, com perda. O tempo inteiro é o inacabável, é o não recuperável, né? O que não volta. Então a morte está sempre intrínseca de alguma maneira no jogo da fotografia. Mas a fotografia ela pode ser tema, como é o caso dos dois trabalhos que eu vou tentar mostrar hoje. Ela pode ser só uma circunstância do trabalho, ou ela pode ser só um agente provocador de um trabalho. Né? Como eu reajo a partir de uma experiência de um trauma de perda, como é que eu reajo a essa experiência e como eu vou enxergar o mundo a partir daí. A gente tem vários trabalhos que a gente poderia mostrar, acho que quase uma infinidade de trabalhos, mas eu poderia mostrar para vocês aqui, por exemplo, um dia mostrar e falar para vocês sobre esse aspecto. Eu vou colocando aqui rapidamente. O trabalho, por exemplo, da Graciele Turbiti, Pájaros, trata muito disso.
o trabalho do Mahil Botman, que eu já falei dele, não desse trabalho, mas já falei do Mahil um pouquinho, Rainchild. O trabalho, por exemplo, do Robert Frank, o Flamingo. Tem o trabalho do Araki, como a gente conversou semana passada, tem uma infinidade de outros. Eu gostaria também de só falar desse trabalho rapidamente, mostrar para vocês, não vou falar, apresentar. Esse é o trabalho de um fotógrafo que estuda comigo, o Fábio Guarda, que também é um trabalho sobre aqui, o tema é a perda, o tema é a morte. Ele é um leporello infinito, porque você abre e fica dando voltas nele, ó, Fábio Guarda. Você vai abrindo ele como se fosse um leporello. Quando você chega no final, depois um dia eu vou mostrar só livros desse tipo para vocês, tá? Ele continua, então ele fica dando, ele tem uma circularidade que não acaba mais. Rapidamente, né? O Flamingo foi feito, Robert Frank, para quem eu vou agora apagar aqui um pouquinho os comentários. O Robert Frank todos conhecem, né? Mas esse trabalho de 97, o prêmio é de 96 da Hasselblad, mas o trabalho foi publicado em 97. Nesse momento, o Robert já tinha perdido os 2 filhos, né? A filha num acidente aéreo, mas isso já há muito mais tempo atrás, uns 15, 20 anos atrás, e o Pablo em 95, o filho dele. A Andréa morreu de acidente aéreo e o Pablo se suicidou. E esse trabalho é um trabalho que é o primeiro trabalho que ele faz pós essas mortes, mas não é a morte em si, a questão é aqui, o Robert entende claramente, quando ele abandona o cinema, quando ele ele faz o Americans, fica fotografando lá até a década de 60, na década de 60 ele abandona a fotografia, vai para o cinema, faz muita coisa com o cinema, depois ele volta, no meio da década de 70 ele volta para a fotografia, e a partir dali, todo o trabalho fotográfico do Robert é baseado numa questão de construção de memória, de diário, de relatos pessoais. Então ele mistura fotografias de muitos tempos diferentes. Esse livro é maravilhoso, mas eu vou só mostrar aqui para vocês 2 coisas. Aqui, por exemplo, uma imagem com 4 frames. Eu não sei se vocês conseguem ler, mas pode ver que o negativo está riscado. Então, assim, Today is my daughter's birthday. 21 de abril, ele estava na China, isso é década de 90, já fotografias da década de 90, de 94, está em Tóquio. Essa moça aqui era a assistente dele, essa é a mão dele. É uma imagem, né? É isso aqui. E aqui também tem uma recitação ao filho, muito bonita. Tá aqui. Pablo. Ele coloca essa foto de 79, o Pablo tinha lá seus problemas, mas ele se suicida em 95, ao lado de uma foto de Londres de 51. Então é um trabalho que a memória está dentro do processo da história de vida, é uma circunstância, mas não é a questão propriamente dita. A questão propriamente dita é o trabalho que eu quero mostrar para vocês hoje, é o trabalho do Patrice Gaillet. Vou mostrar aqui para vocês como é que escreve o nome. Esse trabalho, Zero Sortie, esse título depois vocês vão entender lá dentro o que é. O Patrice era um fotógrafo belga, que nasceu em 47. Deixa eu só pegar aqui a minha colinha para garantir as informações. Ele nasceu em 47, ele vai estudar na universidade, na escola chamada La Cambre, que é a escola de artes, uma escola de artes famosa que tem na Bélgica. Ele vai construir uma carreira como fotojornalista, como repórter. E em 1996 ele descobre um câncer de maxilar. E de 96 a 2001 ele luta contra esse câncer. E em 2001 ele vem a falecer.
Ele falece um pouco antes do lançamento do livro. O livro ele acompanhou toda a edição do livro e a aprovação final do boneco para impressão. Quem fez o livro foi o Pierre Devan, dentro lá do Centro Regional de la Photographie Nord-Pas-de-Calais. E na verdade, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que não existe quase nada sobre o Patrice. Esse é o único livro da vida dele e é um livro que trata da própria morte. Então, ele vai relatar com imagens. O projeto gráfico do livro é extremamente simples, extremamente direto, mas extremamente bonito. Ele vai então fazer um trabalho que é um relato da própria morte. Ele vai ter imagens e textos. Os textos vão falando, são muito poéticos, vão falando das experiências que ele vai tendo durante o processo desse tratamento, de internações, idas ao hospital e volta. Essa imagem é tão bonita de dentro do hospital, né? Tem uma janela do hospital. E ele se tratando. Aqui está escrito, ó, por todas as pessoas, blusa amarela, luvas e máscara. Blusa jaune, blusa limpa, né? Acho que é isso, jaune, eu não tenho certeza. Essa foto é impressionante, né? Com essa marca do relógio em cima. E o título do livro, então aqui ele vai falando, quando ele fala, ele vai contando um pouco também todas as experiências dele em relação a quando ele estava submetido às drogas todas, as viagens que ele tinha, as alucinações que ele tinha. Enfim, eu acho esse trabalho, ele tem uma plasticidade tão maravilhosa, mas tão lindo esse trabalho. E claro que a gente sabe que a gente está falando de um trabalho de uma beleza que vem de uma honestidade, né? De uma sinceridade com o que está vivendo. É o trabalho definitivo da carreira de alguém, né? De um artista. Retratar e contar a história do seu próprio sofrimento e da sua ida, da sua partida. É o único livro que ele tem publicado. E o Pierre com ele, claro que por aqui a gente não consegue ver de fato. Esse livro eu vou mostrar inteiro porque ele não é grande, tá? E tem a parte de texto que vocês não conseguem ver. Não dá para ler, tá tudo em francês. Não dá para ler, vocês vão ver que é muito texto, né? Não daria para ficar lendo e traduzindo. Então aqui está o porquê do título, né? Zero sortie é um jogo de palavras, porque tinha no elevador, né? O andar zero, ou seja, o térreo é a saída, né? Mas ao mesmo tempo, zero sortie tem esse sentido de não existir mais saída nenhuma, né? Zero de saída, né? E eu acho que esse trabalho, quando eu vi esse trabalho, eu fiquei tão impressionado, tão emocionado e tão maravilhosamente tocado por ele. E não é por causa... Vamos botar aqui um pouquinho. Eu vou habilitar aqui os comentários, se alguém quiser fazer algum comentário. E não é por causa do tema, no sentido de ter uma certa... como se diz, empatia, né? E solidariedade pelo sofrimento, pela própria morte, mas pela honestidade, pela potência poética que o trabalho tem para muito além de qualquer pretensão vaidosa, né? De qualquer discurso sofisticado. Ali é a honestidade total, é o último momento para ter essa relação de honestidade consigo próprio, né? Não existe, para além daqui não tem mais nada,
Então, se não tem mais nada, em que momento que você vai ser absolutamente honesto e claro e limpo com você mesmo, né? E é interessante porque é o único trabalho dele, né, de publicação. E é uma publicação tão, para mim, tão tocante, tão forte, tão... E simples, voltando à questão anterior. Um projeto gráfico simples, aberto, direto, onde você olha a história que ele está contando, ela é clara, ela é potente, ela é direta e ela é simples. E essa simplicidade com sofisticação exige um nível de comprometimento e um nível de sinceridade, um nível de esforço, de trabalho, de suor muito grande, muito grande. Então, ele morre em 2001, ele tinha 45, 46, 40, eita, 44 anos. É isso? 54 anos. 54 anos. Então, eu acho que esse é um trabalho que a morte é a questão definitiva, é o tema, é a existência, é tudo, né, no trabalho. Mas existem outros que lidam com isso de uma outra maneira, né? Se ninguém tiver nada para falar ou comentar, eu vou então apresentar o próximo. Ô, Bernardo, que bom que você está aí. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa. Valmir, boa noite. Se alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Não, acho que ninguém tem nada, né? Ninguém vai perguntar nada também sobre ele. Então vamos para o próximo, que também é um outro trabalho, nem um pouco hoje, é um dia dos trabalhos mais, assim, né? Mais difíceis de gestão. Não por causa do trabalho em si, mas por causa do tema. O outro trabalho, se ninguém tem nada para perguntar, eu vou seguir em frente, tá? Então, o próximo trabalho é... Vou desabilitar aqui um pouquinho os comentários e eu vou virar. O outro trabalho é do Paulo Nozzolino. O Paulo Nozzolino é um fotógrafo português, acho que é o fotógrafo português mais conhecido. Ele tem um trabalho bastante grande, extenso. O trabalho dele sempre foi muito sombrio, né? O primeiro livro dele é um livro chamado Penumbra, que é da década de 90 e é sobre a região dos países árabes, mas é um trabalho muito bonito. Eventualmente até posso só mostrar a capa para vocês saberem como é que é, e que se vocês quiserem pesquisar, deixa eu virar aqui, pegar aqui. Essa é a capa do livro. Esse é o primeiro livro. Depois ele vai publicar vários livros e ele também tem uma carreira que ele começa como um fotojornalista, fotodocumentarista. Dani, é verdade, Dani, eu preciso desligar esse alarme, eu esqueço toda hora que ele toca nesse horário. Oh, meu Deus, desculpa. Então, o Paulo, depois ele foi abandonando um pouco o jornalismo, o fotojornalismo, os interesses dele com a fotografia foram mudando. E esse trabalho especificamente de o maculatur é uma palavra que vem de mácula, né? De algo que foi maculado, que perdeu a pureza, perdeu a inocência. E é um trabalho de 2001. Esse trabalho, na verdade, esse livro, ele é um livro que ele é um catálogo de uma exposição que tinha esse título. O trabalho foi todo pensado muito mais na exposição do que no livro em si, no sentido de que a obra era muito mais para ele, né? Era muito mais a exposição. Mas, de qualquer maneira, ele fez esse catálogo e é um trabalho que trata da morte dos pais. Eu vou mostrar o trabalho porque o trabalho é muito curto, são 12 fotografias, são 6 duplas. Vocês vão ver que é um livro. São 6 duplas, o trabalho é bastante mais obscuro, né? Então você tem essa dupla, essa com essa.
Depois você tem essa dupla. O pai. Depois você tem essa dupla. Essa dupla. A mãe. Aqui na tela está aparecendo, pelo menos no meu celular, aparecendo muito mais claro do que é de fato o trabalho. E no final, uma frase. My mother died 1 year, 1 month and 1 day after my father. Agora eu vou tentar passar, vamos ver se eu consigo passar ele com... Eu mostrei as imagens, né? Agora eu vou tentar mostrar as duplas para vocês. Só para vocês entenderem. Isso era a exposição, as fotos estavam sempre assim, nessas duplas. Cá. Eu vou abrir agora aqui os comentários. Bom, são trabalhos totalmente diferentes, né? Um é um trabalho sobre a morte dos pais, outro é um trabalho sobre a própria morte. Mas na realidade existem várias outras formas, como eu falei para vocês, né? A questão não tá... Ela é muito ampla e ela engloba praticamente todo o fazer artístico de todo artista. Em algum momento um artista se depara com essa questão. Não interessa em que momento que seja, que pode ser o próprio tema do trabalho, pode ser uma questão que está por trás, mas em algum momento a gente se depara com isso. Porque isso faz parte da vida de todo mundo é tocado por isso, né? Alguns lidam de uma maneira um pouco mais emocional, alguns mais instintivos, outros mais cientificistas, né? Racionais, desenvolvem teorias e conceitos bastante elaborados para sustentar, mas no final todo mundo passa por isso. Deixa eu ver se alguém tem alguma outra pergunta. Eu não quero me estender muito com vocês para além desses dois trabalhos. Vivi, você está aqui. Porque eu acho que esses dois trabalhos já geram bastante ruídos internos na cabeça de todo mundo, né? Então, eu não queria mostrar muito outros trabalhos e queria mais deixar aberto para vocês, se alguém quer perguntar ou reagir a alguma coisa sobre isso, o que acharam, quais são as questões que surgem sobre isso. Um de projeto gráfico simples, outro de narrativa curta e ambos muito potentes. Pode falar um pouco sobre essa questão de chegar num tamanho e forma precisos, especialmente para temas como esses? Gabriel, olha, chegar num tamanho de obra, né? Se você pensar num livro, eu acho que você está pensando em cima de livro, né? Então, se é em cima de livro, um livro que tem um tamanho no sentido de volume de imagens, não é isso? E além do volume de imagens, né? Se isso constitui uma série, se constitui um grupo de fotografias, se constitui uma série ou se constitui uma narrativa, além da própria estrutura física desse livro, né? O tamanho dele, eu acho que é um pouco desses dois lados que você quer lidar. Eu não
eu não sei se eu tenho uma resposta precisa para te falar. Como chegar, eu acho que essa questão de como você constrói um trabalho. A Faigo Ostrauer, que foi uma grande gravurista e também uma grande arte educadora, ela tem uma frase dela, ela tem vários livros publicados sobre criação, processos de criação, e os livros são fantásticos, são maravilhosos de ler. Ela era realmente uma pessoa impressionante. Ela fala num dos livros que o maior desafio de um artista é saber se distanciar da sua obra e saber o momento exato que essa obra está realmente pronta, né? Porque se você não exerce esse trabalho de distanciamento, você não sabe se a obra está pronta ou não. Você não consegue, você está tão imerso, tão mergulhado dentro dela que você não consegue saber quando essa obra está pronta. Então você pode se precipitar e encerrar o trabalho antes de que ele esteja efetivamente pronto, ou você pode continuar trabalhando e efetivamente destruir o trabalho, né? Então, para mim, eu acho que ela está muito certa. Eu dou aula há muito tempo e eu mesmo como experiência vejo essa dificuldade que é de você se distanciar da sua obra e fazer uma análise dela mais clara, em que momento que ela se encontra e como ela é, qual é o tamanho, qual é a forma, qual é a estrutura que ela tem que chega na potência máxima do que ela pode oferecer, né? Isso é muito difícil, eu acho que isso só com muitos anos, mas muitos anos de estrada, muitos anos de dedicação, ter feito muito é que você vai chegando e se aproximando desse lugar, desse resultado. Não tem fórmula, né? Quando você fala de temas como esse, eu diria que quando você trabalha com artistas que... posso escrever o nome dela aqui? Tá. Faiga Ostrauer. Quando você tem... eu escrevi o Ostrauer com letra minúscula, me desculpa. Quando você tem... agora eu perdi o fio da meada. Quando você tem... quando você é um autor, um artista que trabalha muito com as questões mais íntimas suas, aí é mais difícil ainda. Quando você é um artista muito do campo conceitual, onde você cria um conceito e pensa num conceito e aplica esse conceito numa obra, eu acho que isso é muito mais fácil. Tenho aqui cá minhas dúvidas a esse tipo de trabalho, mas é uma questão minha. Mas quando você está mergulhado dentro do teu trabalho, dentro do seu fazer, é muito difícil exercer essa função de descolamento, né? Não é fácil mesmo, eu acho que você precisa fazer muito, errar muito, porque quando você erra, você descobre, né? A gente aprende mais errando do que acertando, né? O acerto, muitas vezes ele passa batido. Agora, quando você erra, né? Então, eu acho que é um processo de fazer, insistência. Na sexta-feira teve uma live do Sérgio Fingerman em que ele falava sobre a questão, exatamente sobre isso, sobre essa questão do processo do artista. Artistas que começam de uma maneira muito, usando uma palavra bem honesta, assim, medíocre, mas que com o tempo, na evolução da sua carreira, o trabalho vai se desenvolvendo de uma tal maneira e vai chegando naquela potência, mas o cara demora uma vida para construir um trabalho, né? Então, assim, eu não acredito em artista que com pouquíssimo tempo de carreira sai aí mostrando e ditando coisas fantásticas. Eu não acho que é por aí, eu acho que é realmente com muito trabalho, muito esforço, com muita dedicação. Então eu não acho que não sei se eu te respondi. É dificílimo para o artista saber quando parar, concordo, Bianca. Não sei se eu te respondi, eu acho que é mais ou menos por aí, eu acho que tem o tempo, tudo que a sociedade contemporânea não quer da gente é tempo. A sociedade contemporânea nos empurra para a superficialidade e para esse modelo liso de vida, de consumo rápido, imediato e fugaz de tudo, né? Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente faz um livro e a gente cria uma obra, ela
tem uma potência de vida enorme, porque se você faz um livro com 500, 600 exemplares, 30 exemplares que sejam, a capacidade de capilaridade que essa obra tem no tempo, né, e no espaço é gigantesca. Então, se você erra, faz algo errado numa exposição, a exposição está equivocada, a exposição acaba, assunto encerrado. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai saber do equívoco. Agora, um livro, ele fica, cara. Ele fica e ele circula e ele vai bater na porta das pessoas e as pessoas vão ver. E aí é complicado você não fazer aquilo com a clareza e com a convicção de que do que você está fazendo, né? Pura e simplesmente por um fanismo de fazer. E aí os projetos gráficos que eu vejo, projetos gráficos que na realidade se equivocam, que mostram claramente que os designers não têm o menor conhecimento do que é um livro numa prateleira, qual é a dinâmica física, mecânica de colocar um livro na prateleira, qual é a mecânica de virar a página e usar e mexer, qual a complexidade disso, entendeu? O Magon está falando, dar ouvido ao que a própria obra nos diz quando está pronta ou não. Eu acho que é isso, Magon, é isso que eu estava falando, entendeu? Quando você se distancia, você dá voz para a obra e deixa que ela diga qual é o caminho dela e por onde ela está e o que ela está falando, expressando, né? Quantas vezes você já viu em literatura, em cinema, diretores, em tudo quanto é forma de manifestação de arte, né, de expressão humana, você ouviu assim, mas o artista virou um canalha, não, aquele personagem do meu livro virou um canalha porque ele quis virar um canalha, ele virou um assassino porque ele quis virar um assassino, ele morreu porque ele quis morrer, não fui eu que matei. Né? É um pouco nesse sentido de que a obra, essa potência poética que depende da linguagem, mas não está na linguagem, e esse é o ponto fundamental, voltando lá para o início da nossa conversa, ela só acontece quando você deixa ela acontecer, quando você liberta ela dos seus controles e dos seus quereres, dos seus desejos, né? E aí a gente erra, e não tem problema errar. O problema não é errar, o problema é a gente não aprender nada com isso, mas precisa de tempo. Acho que prática, experiência e respeitar o tempo das coisas. Eu acho isso mesmo, também acho, concordo plenamente. Tem que esperar o tempo das coisas, não pode querer. E depois esse afã, né, por projetos gráficos sofisticados parece que as pessoas querem ganhar prêmios, né, entrar em listas dos 10 melhores, não no conteúdo propriamente dito. Pouco interessa o conteúdo, interessa outras coisas, né? Então, acho que para o mundo do design gráfico é super interessante projetos hiper sofisticados, com propostas inovadoras, com propostas que não são viáveis dentro de uma biblioteca, mas eles são, como projeto de pesquisa, fantásticos, nada contra isso, mas então não é autoria em fotografia, autoria numa outra coisa. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. O autor está mais preocupado com respostas para o espectador do que para si próprio? Não sei te dizer, eu vou dizer por mim. Isso eu posso dizer por mim e isso eu posso dizer eu tanto como fotógrafo, como autor, como orientador das pessoas que estudam comigo. Eu sempre falo, e as pessoas, tem algumas que estão aqui que podem confirmar isso, eu sempre falo que o trabalho tem que satisfazer e dar respostas primeiro para nós. E quanto mais sincero você é na resposta para você mesmo, na reação para você mesmo, maior é a tua chance de ser universal e atingir outros. Não talvez da forma que você queira, mas atingir outros por outras formas. Porque também eu, quando pego um livro, ou quando pego uma obra, eu também passo a ser um autor. Porque eu também tenho leitura baseada na minha experiência, na minha cultura, no meu conhecimento, não interessa qual seja ele, em qual idade que seja. Quantas vezes você já leu um livro na sua vida, em momentos distintos da sua vida, que os significados do livro é totalmente diferente dependendo do que você viveu, né? Então,
Eu acho que a gente nunca pode se preocupar, de verdade, um autor de verdade não tem que se preocupar nem um pouco em dar resposta para o público, de nada. Porque se você fizer isso, você está sempre equivocado, você sempre está errando, está sempre errado, sempre, não tem como acertar. Que público? Tem 10 milhões que pensam de um jeito, 10 milhões que pensam de outro, 30 milhões que pensam de outro, 50 milhões que pensam de outro. Que público especificamente a gente está falando, né? Um público do que está na moda, mas o que está na moda... Não estamos falando de moda, não estamos falando de utensílio, nós estamos falando de fazer artístico, né? Utensílio é utensílio, ok. Bela foto para decoração, ok. Nada contra, tá tudo justo e honesto e certo, mas com devido colocação no lugar certo, né? Então, eu acho que a primeira coisa, Luiz, é responder a si próprio, né? O que você procura, o que você está questionando, aonde você está querendo chegar com isso, o que você quer expressar, entender. E para isso você precisa de novo a dica da Feiga, se afastar, olhar com distanciamento para poder entender o que de fato está numa obra. Porque a coisa mais comum que eu vejo nos meus alunos é darem discurso para as imagens. Não olharem para as imagens e entenderem qual o discurso que está na imagem, o que ela propõe. Mas ficarem colocando, mas eu queria que essa imagem, eu coloquei essa imagem aqui porque eu queria dizer isso. Bom, você quer dizer isso, mas a imagem diz isso. Esse é o maior embate que eu vejo. É a gente querer dar discurso para as imagens. Acho que eu respondi. Acho que sim. Ato fotográfico é quase uma catarse. Eu acho que para alguns para outros não. Para alguns é uma catarse, para outros não. Eu acho que tem aí uma infinidade de artistas que o fazer fotográfico não tem nada a ver com essa catarse que você está pensando. Para alguns, com certeza. Que mais? Tem mais alguma questão? Acho que alguém passou alguma coisa aqui para cima. Deixa eu ver se passou, se escapou. Deixa eu colocar lá agora. Tudo muito descartável mesmo, concordo, Bianca. Bom, semana que vem, eu não sei se eu vou continuar com esse tema, se eu vou para outra questão, eu não sei o que vai acontecer na minha semana, mas eu queria desmistificar um pouco essa ideia de que trabalhos relacionados de alguma maneira com a morte são sempre trabalhos pesados, né? O do Paulo Nosolino eu concordo que seja, mas o do Patrice Gaillet é de uma potência poética maravilhosa e, claro, ele confronta a gente com a própria morte dele e eu acho que isso já é difícil por si só, mas é um trabalho que não tem essa carga pesada, densa que tem o trabalho do Paulo Nosolino. Mas acho que durante a semana eu vou pensar no que eu vou mostrar e quem sabe eu já faço uma coisa um pouquinho mais leve, né, pra gente desviar um pouco, jogar para cá e jogar para lá e não ficar sempre em cima das mesmas questões e depois eu volto a isso com outros trabalhos, apresentar em mais detalhes outros trabalhos. E se tudo der certo, eu não sei se vai dar certo, mas se tudo der certo, nessa quarta-feira a gente tem um encontro com um fotógrafo próximo, ok? Então se ninguém tem mais nada para perguntar, eu acho que a gente pode ir encerrando e todos se cuidem, na semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Deixa eu só confirmar se eu não deixei nada para trás. Acho que não. O João falou, que horas? Se for quarta-feira, é 8 horas da noite, se não... no domingo às 6 horas. Vamos ver se vou ter. Como é que é? Tem aquele que mostra... Peraí, que escapou alguma coisa aqui. Tem aquele que mostra o funeral do pai também. Funeral do pai? Tem vários. Olha, a lista é gigantesca. A arte tem poder de cura. Tem sim, tem mesmo. Obrigado a todos. Então nos vemos com certeza no domingo que vem às 6 horas, quem sabe na quarta-feira às 8. Ok? Um abraço.